Há 10 anos, ser Product Owner era sobre escrever histórias de usuário e priorizar backlog. Só que hoje mudou muita coisa. Hoje é sobre responder uma pergunta básica: como que você toma as suas decisões? Se a resposta for baseada, eu tomo as minhas decisões no meu feeling, temos um grande problema. Eu sou Claudino e agora em 2025, os POs que não souberem ler dados estão tomando decisões no escuro. E o pior, estão perdendo para concorrentes que usam dados para prever tendências, medir impacto real e eliminar os achismos. Nesse vídeo, eu vou tentar te mostrar como que os dados estão redefinindo o papel do PO e por que isso é irreversível. Casos reais de POs que viraram cientistas de dados estão transformando seus produtos e um plano passo a passo para você começar a usar dados como um PO, mesmo sem ser técnico. Eu vou compartilhar os meus próprios erros. Porque sim, eu já tomei decisões baseadas em achismo que custaram muito caro. Mas hoje, com dados, eu consigo reduzir riscos e aumentar impacto. E você também pode fazer isso. Então, vamos lá para o vídeo? Vou te contar uma história rápida aqui que mudou a minha carreira em 2022. Eu priorizava features porque os usuários estavam pedindo. E o resultado disso, 6 meses de desenvolvimento, 2% de adoção, foi quando eu entendi que as opiniões mentem e os dados não. E aqui está a grande mudança do que está acontecendo no mercado hoje, principalmente no mercado de tecnologia. As decisões antigamente, elas eram baseadas em hipóteses. Eu acho que o usuário quer isso. Não, eu acho que o usuário vai querer aquilo lá. Os roadmaps eram definidos por quem gritava mais alto. CEO da empresa, clientes barulhentos, stakeholders em cima pressionando, e o mundo está mudando, e as empresas também. E principalmente o mercado e os produtos. O sucesso era medido por opiniões. O lançamento foi bom? Então, beleza, vamos ficar tranquilo aqui na nossa, porque é isso que os clientes querem, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está entregando. Só que hoje, com essa mudança toda que a gente está vendo, as decisões são baseadas em comportamento real. Dados de uso, análises, os roadmaps, eles são guiados por impacto mensurável. Exemplo, a feature aumentou uma retenção de X% na usabilidade do nosso produto. E o sucesso cada vez mais quantificável. A gente teve ou não engajamento em tantos por cento no nosso produto. Um exemplo prático aqui, tá? Vamos pensar num PO de um aplicativo fitness. Ele usa lá os dados do Google Analytics e do Hotjar para descobrir que os seus usuários estavam abandonando um treino no minuto 8 do seu aplicativo. Bem no minuto 8, os usuários abandonavam a aplicação e seguiam sua vida. Descobriu-se que isso era um vídeo mal otimizado. Lá no minuto 8 tinha um vídeo que não estava de acordo, os usuários não gostavam daquilo e abandonavam o aplicativo. O que acontece? A gente vai corrigir isso. E a gente corrigindo isso, a gente pode ter uma retenção muito maior e uma entrega muito maior do nosso produto. Eu demorei para aprender isso, mas hoje nenhuma decisão no produto que eu trabalho passa sem dados. E você? Está pronto para viver essa mudança? Uma pergunta clássica: o que o PO do futuro precisa ter? E aí eu vou responder. Ele tem que ter os dados na mão, ele tem que saber entender e agir com base neles. E isso vai exigir 3 habilidades do PO no futuro, que ele precisa estar muito atento. Ele vai ter que ter a ponte entre os dados e o produto. Você não precisa ser um cientista de dados, por exemplo. Você precisa entender, mas não precisa ser um cientista de dados com
grande conhecimento e também ser um especialista, por exemplo, em dados, mas você precisa fazer as perguntas certas para o seu produto. Por isso que você tem que estar muito atento. Um exemplo aqui, em vez de você perguntar qual feature eu vou priorizar primeiro, você precisa se perguntar qual feature vai ter maior correlação com retenção ao meu produto e que vai prender o meu usuário no produto. A priorização baseada em dados e evidências. Aqui a gente já falou um pouquinho das ferramentas. Aqui tem as ferramentas como Amplitude, o próprio Hotjar, que eu já falei, o Google Analytics, que vai mostrar o que os usuários realmente fazem com o seu produto, a usabilidade do seu produto, e não o que as pessoas dizem. E aqui eu vou dar um case de um produto grande aí que vocês já vão matar a charada. Um PO de e-commerce, ele descobriu que frete grátis não era o maior motivador da compra, mas sim a entrega no mesmo dia. E como é que ele descobriu isso? Dados são maior que opiniões. Estou falando de um exemplo clássico de uma grande empresa de e-commerce. Entrega no mesmo dia, ganha clientes. Tem a parte de comunicação e de insights também são muito importantes. Dados só importam se stakeholders entenderam a coisa. Vou repetir aqui, tá? Dados só importam se os stakeholders entenderem da coisa. Técnica que eu uso: dados mais história. Aí, tem hoje no mercado, e existe um gráfico, até se vocês procurarem, 70% dos usuários saem na tela que eles não querem mais continuar. E se a gente corrigir isso, aqui a gente tem que fazer uma estimativa em real versus receita. A gente precisa estimar qual que é o valor que a gente está perdendo nesses 70% de usuários que estão saindo da tela. Eles chegaram até ali e eles não querem continuar. Se você souber fazer essa estimativa em real e receita, você vai entender a chave do negócio. Na sua próxima reunião, sempre procure substituir "eu acho" por "os dados mostram". Isso vai ser muito importante, principalmente na entrega dos seus produtos. Uma coisa muito importante até aqui, tá? Você não precisa ser um expert, por exemplo, mas você precisa ter habilidades. E você precisa ter quatro habilidades que vão ser essenciais para você no mercado hoje, como produto owner. Análise básica dos dados. Então você vai ter Google Analytics, Hotjar, Amplitude, você vai ter que entender os funis, a retenção, o drop-off. Você vai ter que estar muito ligado no que você vai ter de dados. E uma dica pessoal, se eu pudesse te dar, é comece com uma métrica por semana. Por exemplo, por que a nossa taxa de conversão caiu tanto nessa semana? Começa a fazer isso devagar, entendeu? Começa a olhar com um olhar crítico devagar. Você vai ver que você vai chegar no ponto que você precisa da análise de dados e você vai ter como colaborar com o produto e colaborar também com a sua diretoria, mostrar para a sua diretoria, deixar bem claro aonde está o problema. Visualização dos dados, ferramentas, Tableau, PowerPoint, Looker Studio. Você tem muitas ferramentas hoje que podem te ajudar com isso. Alguns erros que eu cometi, tá? Eu usava gráficos muito complexos para entender a coisa, né? Até que gente, pessoas próximas com feedbacks, inclusive feedbacks para melhorar na minha carreira, me falaram isso. Às vezes você usa gráficos muito complexos com muito dado. As pessoas hoje estão preferindo gráficos simples, storytelling, coisas básicas, coisas mais simples que elas conseguem analisar. E são coisas muito mais rápidas também para você poder fazer a sua entrega. Agora, um ponto muito importante, que eu acho que pega para muito PO, que é a parte técnica, né? Noções de SQL, por exemplo, ou alternativas, tá?
Se você consegue rodar uma query, por exemplo, básica, você já ganha um tempo muito maior na sua análise. E aí, a alternativa de low code, o chat GPT, por exemplo, ele pode te ajudar nessa análise de dados, né? Você pode pegar, por exemplo, uma planilha e pedir para ele, analise essa planilha e me diga as tendências que eu tenho do mercado. E aí você já vai conseguir obter dados que você precisa para o seu produto. Aqui eu vou dar um outro exemplo bacana que eu gosto, porque assim, eu vim da área de testes, então eu acho que testes são essenciais. Então, testes A e B, a experimentação do produto. Aí a gente tem várias ferramentas, né? O Google também tem o Google Otimize, que ajuda muito nessa análise. E outro ponto importante, né? Case real também, tá? Mudança de cor de um botão, por exemplo. Às vezes numa mudança de cor de um botão, você pode ver que você às vezes teve uma conversão de 8% e aí você vai parar e vai dizer, parece pouco. Só que aí você faz aquela escala, real versus o que você está ganhando com aquilo. Divide por ano. Você vai ver que você vai ter um ganho considerável. 8% parece pouco, mas quando você coloca na escala, isso vai ser uma coisa que vai melhorar o seu produto tanto em engajamento, mas também em retorno financeiro. Eu, particularmente, tá? Eu odiava ouvir falar em dados e odiava dados. Só que eu entendi que a minha jornada pessoal, ela precisou mudar e eu precisei estudar sobre dados. Até eu ver que eles me pouparam de erros clássicos e erros caros que eu proporcionei aonde eu trabalhei. E hoje eu gasto 1 hora do meu dia analisando métrica. E você? Quanto tempo você se dedica a dados reais para você melhorar o seu produto? Essa é a pergunta que eu deixo para você, Pio. Quanto tempo você dedica do seu dia ou da sua semana para analisar métricas? Do fracasso ao sucesso, eu vou trazer aqui três POs que usaram dados para virar o jogo no produto deles. O primeiro caso que eu vou trazer aqui é o caso do achismo, que custou R$ 500 mil. Um PO ele priorizou uma feature social porque ele achava que os usuários queriam. Os dados depois mostraram que apenas 3% dos usuários iam usar aquilo. A lição: sempre valide com dados antes de sair desenvolvendo. O achismo custou R$ 500 mil. Aí você vai me perguntar assim, mas por que custou R$ 500 mil? Porque você parou um time para fazer um trabalho durante um ano, o time ficou em cima desse projeto. Esse projeto era uma feature social, achava-se que muita gente ia querer aquilo, e depois os dados só mostraram que apenas 3% dos usuários que usavam aquele produto iam utilizar aquilo lá, de fato e realmente. Tá vendo como às vezes sai caro você priorizar coisas que você não tem o domínio ou que você acha que é de um jeito, que os usuários vão usar de um jeito, mas vai ser de outro? Barato às vezes vai sair caro e muito caro. Vou dar um segundo exemplo aqui, tá? O PO que achou que o botão que ninguém via estava lá escondidinho. Os dados do Hotjar mostraram que 80% dos usuários não rolavam até o CTA. Qual foi a solução? Moveram o botão e a conversão aumentou 25%. Às vezes, você olhar o que o seu usuário está fazendo, principalmente no Hotjar, que é uma ferramenta maravilhosa, nos ajuda a entender por que o CTA não rola. Está vendo aqui um ganho
Depois que a gente teve um movimento de botão, a conversão daquela tela ou daquele aplicativo aumentou 25%. Terceiro case, a feature secreta que salvou um produto. Análise de log descobriram que os usuários avançavam e eles usavam um hack para uma funcionalidade não oficial. O que aconteceu? Transformaram em feature oficial e o NPS subiu 15 pontos da empresa. Às vezes, coisas que estão no sistema largada ou que você acha que ninguém vai usar para nada, aquilo é essencial para o produto. Aquilo pode fazer com que os usuários eles vão tornar aquilo essencial para eles. E aí, às vezes, aqui, esse ponto aqui é muito importante porque cabe um pouco de reflexão das empresas do que é importante para o seu produto e do que não é. Existem empresas hoje que trabalham com customizáveis, então muitos clientes que têm a liberdade do customizável, né? Os sistemas que dão liberdade do customizável. Então, às vezes o cliente vai lá e ele cria uma tela diferente para ele, que para aquele momento para ele foi importante. E aí ele vai dar uma sugestão de melhoria e vai levar aquilo para sua empresa e vai chegar para você com uma sugestão de melhoria. Ó, eu acho que isso aqui é importante para o produto. Cabe o PO, lógico, ele vai ter que entender um pouco aqui dos dados e olhar os dados se realmente aquilo vai ser importante para o produto, mas também ele tem que pensar nos outros clientes que usam aquele sistema, se realmente aquilo vai ser essencial. E aqui, esse é o ponto de feature secreta, né? Isso pode salvar muito o produto. Se você consegue trabalhar com essas features secretas, você pode ter um ganho de NPS muito grande. Qual que é a reflexão disso tudo? São as oportunidades que você não pode deixar perder. Você pode estar perdendo muitas oportunidades porque você não está olhando os dados, você não está analisando os dados. E aí, essas oportunidades elas vão passar e o seu concorrente pode ganhar essa oportunidade. Então a gente tem que ficar muito esperto. Quantas e quantas oportunidades você já não deixou passar aí no seu produto? Porque você, às vezes, nem analisa os dados. A gente está em 2025 e o PO que não usar dados, ele vai ser substituído. Isso é o futuro, não sou eu que estou te dizendo isso. É a mudança do mercado, a complexidade que está mudando e os POs precisam ficar muito atentos. Os produtos eles vão ser alimentados por dados em tempo real. Vou dar um exemplo simples, mas que vocês já vão entender. A Netflix faz isso muito bem hoje. Os POs eles vão precisar debater ética de dados. A gente vai ter que entender se a gente pode usar os dados sem violar a privacidade. Lei LGPD. Quem não souber ler dados vai ficar para trás. Sinto dizer isso. Se você não souber ler os dados, você vai ficar para trás. E como que a gente vai poder se preparar para isso, Claudinho? Diz aí, a gente vai ter que aprender ferramenta, a gente vai ter que colocar aí no nosso roadmap, no nosso, sei lá como que você chama isso dentro da sua empresa, mas no seu PDI, por exemplo, aprender uma nova ferramenta por trimestre, meu amigo. Não tem outro jeito. Comece aí, sei lá, com SQL, depois tenta entender um pouquinho de Hotjar, tenta colocar um pouquinho de Google Analytics, coloca aí no seu PDI que você vai precisar, vai ser importante para a sua carreira. Você vai precisar criar um hábito de questionar os dados. Aqui já vai ser um pouquinho mais de conhecimento, você vai ter um pouco mais de conhecimento em análise de dados e você vai começar a questionar esses dados. Qual a evidência por trás dessa decisão? Será que isso realmente faz sentido para o produto? E aí você vai ter que se juntar a comunidades de data-driven, principalmente comunidades de PMs, POs, cientistas de dados, product managers.
E aqui eu vou dizer de novo o que eu sempre digo em todos os meus vídeos. LinkedIn é uma ferramenta poderosa. Falar, se conecte com as pessoas. Se conecte com pessoas que tenham conhecimento de PO, de PM, pessoas cientistas de dados. Isso vai ser importante. Você faz a sua carreira. Lembre-se disso. Você faz a sua carreira. E a minha mensagem final que eu vou deixar nesse vídeo é que dados, eles não vão substituir a intuição do PO, jamais. Mas a intuição sem os dados vai ser um tiro no escuro. Se você quer ser um PO de alto impacto, você tem alguns passos claros aqui que eu já te passei. Escolher uma métrica para você poder acompanhar toda semana, taxa de retenção, não se esqueça disso. Usar ferramentas novas, procure estudar ferramentas novas, procure colocar isso no seu PDI, procure estudar. Isso é muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. E me conta aqui nos comentários o que você descobriu, que foi importante para você nesse vídeo. Isso para mim também vai ser importante. Eu procuro responder todo mundo, a jornada é um pouco longa, então se não for por aqui, pode me procurar no LinkedIn, vocês vão me encontrar no LinkedIn, porque a gente precisa, o que o data driven, ele precisa estar perto das pessoas. É mais fácil quando a gente compartilha aprendizado uns com os outros. E a gente precisa lembrar-se sempre os dados são um novo superpoder do Pio. E você já deu o primeiro passo assistindo esse vídeo aqui. Então, não deixe de curtir o canal, compartilhar. Meu muito obrigado. Até a próxima e vamos que vamos, porque a gente precisa entender de dados que vai ser muito importante para a nossa carreira. Até o próximo vídeo, pessoal.